desculpa. Nem tela eles não estão vendo também. Tá? A tela eles estão vendo? Não. Vocês estão ouvindo agora? Porque a tela está fechada. Agora sim. Tá bom, então começa do primeiro slide, Saulo. Ah, tá. Elas não vendo essa da câmera, é você, só que eles fiquem vendo você nessa. Isso. Abre a câmera também? Não precisa. Não, ele já dificultou um pouco a conexão. Não. Tá. Então, vamos lá, gente. Desculpa, eu não sabia que estava mutado. A apresentação, então, de hoje é de web carotídeo, um tema que é relativamente pouco conhecido e uma causa que deve ser lembrada, principalmente se tratando de AVC em pacientes jovens. Então, a gente vai começar com um caso clínico que foi apresentado por nós numa série de casos no penúltimo Congresso Brasileiro de AVC. Então, uma mulher, uma paciente jovem, 39 anos, com a história de afasia transitória recorrente nos últimos 3 dias. Ela já chegou ao serviço com o exame neurológico normal, porém, ela tinha uma afasia caracterizada por prejuízo na repetição e na nomeação, tendo a fluência e a compreensão preservadas. E, uma vez caracterizado esse prejuízo da afasia na repetição, a topografia era esperada que fosse uma afasia perisilviana. E assim foi visto no exame de ressonância magnética na sequência de difusão. E no segundo corte, um pouco mais alto, na região subcortical, já parietal, à esquerda, também foi vista uma outra lesão. E assim chegou ao diagnóstico, então, de um AVC isquêmico, caracterizado uma afasia de condução. Provavelmente pegou o fascículo arqueado aí. E, então, foi prosseguido o estudo dessa paciente com a investigação da etiologia dessa doença cerebrovascular isquêmica numa paciente jovem. E, através do estudo de vaso cervical, por meio de um anjo de ressonância magnética, foi visto essa lesão linear em formato de projétil na parede posterior da carótida e aproximando um pouco mais o vaso e numa visão mais, talvez, posterolateral, foi visto com melhor resolução essa lesão que eu citei linear em formato de prateleira logo no segmento proximal da carótida interna esquerda, chegando sim ao diagnóstico de web carotídeo. E essa paciente, então, foi tratada, optando pelo tratamento minimamente invasivo, com a colocação do stent e resolução do caso, no segmento clínico, follow-up. Bom, esse foi só um caso para a gente ilustrar a nossa apresentação. A nossa agenda de hoje passa por uma definição do que é esse termo, do que é essa doença, fisiopatologia, epidemiologia, quadro clínico, diagnóstico diferencial, tratamento e conclusão. Então, para a gente entender a definição, a web carotídea, ou carotid web, é uma membrana fibrosa que comumente acontece na parede posterior do bulbo da carótida interna cervical, quase perpendicular à parede da artéria, em formato de projétil, de prateleira, de membrana, representando uma variante da já conhecida displasia fibromuscular, a variante intimal. Ela acomete a parede mais interna. Importante mencionar que, classicamente, a doença originalmente descrita acomete essa região do bulbo, na região proximal, na parede posterior da carótida interna. Porém, alguns estudos mais recentes, inclusive a doutora Gisele até comentou no congresso do ISC, agora em 2022, foi comentado de que essa entidade pode acontecer bem raramente, menos comum, mas pode acontecer em outros territórios, até mesmo na carótida distal ou na circulação vértebro-basilar. E, para isso, né, a gente vai ver que é importante investigar esses pacientes, principalmente AVC criptogênico e pacientes jovens com AVC. Então, aqui a gente tem aqui uma representação alegórica com a figura mostrando essa lesão tissular, uma fibrose
na parede posterior, como foi comentado, da carótida interna proximal, que é o seu acometimento, sua topografia clássica de lesão. E não é uma placa de colesterol, é uma membrana fibrosada, que acontece, como a gente vai ver, um depósito, uma fibroplasia nesse segmento. Então, ainda dentro da definição, mas pegando um pouco mais de aspecto histórico, originalmente, o webcarotide foi descrito, começou a ser estudado em 68, na década de 60. Um pouco antes disso, 4 anos atrás, precisamente, em 64, foi descoberto a displasia fibromuscular carotídea, descrito por Palubinskas, eu acho que colaboradores, em 64, e viram que a displasia fibromuscular carotídea não era tão frequente, aliás, com uma frequência próxima do acometimento da displasia renal. E ela tinha aquele mesmo aspecto da lesão renal em colar de contas. E com o aumento do estudo sobre a displasia fibromuscular, viu em 68, né, que tinha uma variante na camada mais interna da carótida, da íntima. Então, foi vista essa lesão, inicialmente nomeada por Rainer e colaboradores, em 68, como o termo usado para descrevê-la foi uma crista na parede posterior da carótida interna. Então, o primeiro termo cunhado para essa doença foi uma crista. Um pouco mais tarde, já em 77, Osborne publicou na Stroke o termo displasia fibromuscular atípica. Um outro termo utilizado já no final da década de 90 foi o megabulbo carotídeo trombótico, descrito na Neurology, e já bem recentemente foi tentado se cunhar o termo diafragma carotídeo, que não pegou bem, também publicado na Stroke. Porém, o termo que realmente ficou e acabou sendo mais difundido e aceito, utilizado, descrito inicialmente em 91 e publicado na Stroke por Morgelander, foi o termo carotid web, ou membrana carotídea, ou web carotídeo, e também já acabou sendo consagrado por outros autores, e assim o termo mais utilizado na literatura atual. A fisiopatologia passa, então, por um entendimento inicial da displasia fibromuscular, como eu disse, descrita em 64, e é baseado no conhecimento da camada arterial dominante envolvida. Importante que entendamos que nem sempre, quando você tem um acometimento, no caso da displasia, de uma camada, é só aquela camada que vai estar doente. Geralmente pode ter mais de uma camada envolvida, mas a classificação é baseada na camada que tem o seu maior envolvimento. Aqui, para a gente, então, relembrar um pouco mais dessa histologia, a gente tem nessas figuras aqui a camada da parede do vaso arterial, 3 principais túnicas. A túnica mais interna, que é a íntima, né, que basicamente constituída por tecido conjuntivo e mais próximo ao lume endotélio, né, em contato com a luz do vaso. A túnica média, né, a sua porção média, basicamente constituída por células musculares lisas, e mais externamente a adventícia, que é um tecido conjuntivo mais frouxo, onde a gente tem a penetração dos vasos vasórios. Aqui a representação já num corte histológico, né? Como eu disse, você tem de dentro do vaso para fora, endotélio, a túnica íntima, fazendo parte do endotélio, inclusive, essa densidade maior de células musculares, a túnica médica, e essa frouxidão na túnica adventícia. Então, como vocês podem ver nessa figura de uma angiografia reconstruída, você vai ter, então, dentro da fisiopatologia, uma fibroplasia focal com hiperplasia na íntima do vaso, em forma de uma teia, prateleira, membrana, que se projeta para dentro da luz do vaso, na parede posterior da carótida interna, em formato de um projétil adentrando perpendicularmente a parede do vaso. Aqui a gente tem cortes histológicos transversais, com coloração artificial, mostrando 4
digamos, apresentações histopatológicas da doença. Em A, a gente tem aquele estudo clássico da anatopatologia, que então temos uma membrana fibrosa projetada para dentro da luz do vaso, né? Em B, você tem já presença de microdissecções hemorrágicas com organização precoce. Sim, tá. A doutora está aceitando, né? Certo. Em C, a gente vê, então, um espessamento fibroso intimal com a presença de pequenas dissecções hemorrágicas. E, por fim, em D, você tem esse espessamento fibroso já com coágulos aderentes. E essa predileção da parede posterior do bulbo não está bem explicada, mas muito se postula que essa etiologia pode ser congênita, já que em várias séries tem se mostrado que crianças examinadas por neuroimagem já se vê a presença de displasia fibromuscular. Então, a predisposição à isquemia cerebrovascular, no caso do web carotídeo, pode estar relacionada a características geralmente morfológicas e alterações hemodinâmicas propiciadas por essa lesão estrutural. Aqui a gente vê, então, essa lesão propiciando a estase de fluxo sanguíneo e, posteriormente, com a formação de trombo. Eu vou explicar um pouco melhor numa figura seguinte. Então, essa consideração é embasada pela presença de um trombo sobreposto na superfície superior desse septo vascular membranoso. Vocês veem aqui agora essa representação em 4 figuras. Em A, você tem, então, essa membrana fibrosa do web carotídeo propiciando a estase de fluxo sanguíneo, o sangue fica fazendo aquele fenômeno, talvez, de remora ali, e assim formando trombos. Esse trombo, no segundo momento, começa a se desprender e ganhar circulação distal, e assim provocar a embolia dos vasos intracranianos. Aqui você tem uma outra figura já mostrando em A a estagnação do fluxo, depois, no segundo momento, uma trombose superposta a essa membrana, e em C mostrando por angiotomografia a lesão, e em D, você tem a visualização dessa trombose superposta com a ocupação desse bolsão do web carotídeo. A prevalência, então, na população geral do web carotídeo não é conhecida, mas mais importante do que isso é você entender a prevalência do web carotídeo na população que tem AVC isquêmico. Os estudos falam em torno de 1 a 2%, sendo que esse estudo publicado na American Journal of Neuroradiology, em 2015, por Choi e colaboradores, mostrou uma prevalência de 1,2% na população com AVC isquêmico, sendo 0,7% ipsilateral a lesão. O famoso e conhecido estudo holandês do Mr. Klein, aquele mesmo de 2015, que publicou sobre a trombectomia mecânica na oclusão de grande vaso proximal, foi feita uma subanálise desses pacientes que mostrou uma frequência nesse grupo de pacientes de 2,7%, sendo 2,5% ipsilateral ao AVC. Porém, nenhum desses estudos teve uma comparação com o grupo controle, o que, assim, de certa forma, limitou ou mesmo impossibilitou aplicar isso no contexto da população em geral. E a gente tem visto, em termos de epidemiologia, um número crescente de séries e trabalhos publicados mostrando uma prevalência que pode chegar até 37% de web carotídeo em pacientes jovens com AVC criptogênico. Também foi mostrado que a idade mediana de acometimento é em torno de 40 anos e meio, de 34 a 55 anos. E, apesar de ser uma doença de população jovem que tem AVC, idosos também podem ter, não tem por que não ter o web carotídeo. Até porque essa lesão ela não se remodela positivamente, como a gente vai ver, e esses pacientes podem ter, sim, na idade, terceira idade,
a lesão por web carotídeo. Porém, já a população mais velha, ela já tem muitos outros motivos para se ter o AVC. Geralmente, essas lesões ficam ofuscadas pelo maior risco de eventos cardioembólicos e a doença aterosclerótica. Ambas, tanto a displasia fibromuscular como um todo, como a web carotídeo, geralmente afeta mais pacientes do sexo feminino. No entanto, a proporção de acometimento de mulheres é ainda maior na displasia fibromuscular. A web carotídeo também acomete mais mulheres, 63% de mulheres, quando comparado com homens, porém, a displasia fibromuscular ainda tem uma predileção maior por mulheres, quando comparado ao web carotídeo. Os dados são limitados e a gente não tem grandes estudos mostrando a proporção étnica de acometimento da doença. Todavia, uma série de estudos da população norte-americana, do Caribe e da região do leste europeu mostra uma predominância na população negra de acometimento dessa doença. O diagnóstico, como não poderia ser diferente, é feito por meio de neuroimagem. Então, você tem um paciente com AVC isquêmico, geralmente se tratando de AVC jovem, principalmente naqueles criptogênicos, que já fez a investigação inicial e não encontrou uma causa, você tem que obrigatoriamente pensar nessa possibilidade de etiologia. Historicamente, a angiografia, inicialmente por catéter, hoje mais por método de subtração digital, é o método padrão ouro para o diagnóstico dessa condição. É um método que permite uma resolução temporal e espacial superior aos demais métodos, mas tem aquele conhecido problema de ser um método invasivo. Então, a gente tem aqui uma angiografia, à esquerda, uma visão frontal, o que favorece um pouco a visualização anatômica da lesão, mas à direita a gente tem já uma visão lateral da lesão que mostra com bastante evidência essa lesão na parede posterior da carotida interna em formato de prateleira, sendo a membrana projetada para o lume do vaso. Aqui a gente tem, mostrando a resolução temporal, né, com administração de meio de contraste, você tem uma fase arterial precoce, que você vê bem a lesão, e depois a fase venosa, até a fase venosa tardia, tem a sua utilidade, que mostra ali a retenção do meio de contraste no bolsão formado pela porção superior da membrana carotídea. Em amarelo a gente tem para ver que é uma fase venosa tardia, a seta amarela mostrando o contraste passando ali pela jugular interna. Os métodos mais diagnósticos avançados, mesmo a gente sabendo que a angiografia é um método com ótima acurácia, porém, por ser invasivo, e também somado ao avanço de outras técnicas não invasivas, com o estudo de parede de vaso, a gente acaba que esses métodos têm ganhado mais força e sendo preferidos para o estudo desses pacientes. Mas, apesar disso, a precisão desses métodos ainda permanece desconhecida. A gente, pela baixa prevalência dessa condição, a gente não tem estudos comparando a acurácia entre esses métodos não invasivos com o padrão ouro, que é a angiografia por subtração digital. Em termos dos métodos não invasivos, a ultrassonografia com Doppler é uma das modalidades utilizadas, tem a vantagem de ser uma modalidade amplamente disponível, permite a visualização da parede do vaso, avaliação de fluxo com Doppler colorido, porém, como todo método de ultrassonografia, tem a sua natureza operador dependente, o que nos traz certa limitação em termos de sensibilidade ou mesmo acurácia do método. Na ultrassom, a gente geralmente visualiza
o seu crescimento característico em formato de prateleira, como vocês podem ver nesse segundo caso clínico aqui apresentado. Então, você tem ali na ponta da seta, na figurinha A, essa lesão projetada para dentro do lumen do vaso é aderida à parede da carótida. Então, você tem aqui uma paciente feminina de 52 anos, sem fatores de riscos prévios, né, com AVC agudo cerebral média, sendo visto na ultrassom cervical um defeito de enchimento na luz do vaso logo no início da carótida interna, no seu segmento posterior, semelhante a uma membrana compatível com o epicarotídeo. E essa imagem foi também vista nos exames de angiotomografia e angiorressonância cervical compatível com essa lesão. Ela apresenta uma menor sensibilidade, então, comparado também com outros métodos, até por conta desse caráter operador dependente. E, então, é um exame que é disponível, não usa radiação, não usa contraste, mas tem uma sensibilidade menor entre os métodos não invasivos. A angi-TC é um exame mais amplamente utilizado entre os não invasivos, porque permite uma resolução anatômica detalhada dos vasos cervicais e ainda permite a reconstrução multiplanar, além da vantagem do curto tempo de aquisição da imagem. Também não existe estudos claros sobre o desempenho dela quando comparado com a angiografia ou com os outros métodos não invasivos. E uma análise multiprojeção, ou seja, axial, coronal, frontal e mesmo tornando uma imagem oblíqua, é fundamental porque a proeminência da lesão pode ser ofuscada, pode ser escondida em certos ângulos. Como vocês podem ver aqui, vocês têm, então, a imagem clássica da angiotomografia, mostrando o epicarotídeo, e vocês veem que no corte axial, você não consegue taxar de cara que é essa doença. Aqui a gente vai ver que um dos principais diagnósticos diferenciais é a dissecção arterial cervical, só que, como veremos, os contornos e as bordas são mais regulares em se tratando de epicarotídeo do que na dissecção cervical. Bom, outra vantagem do método é a visualização da parede do vaso, como eu comentei agora, e as limitações para esse método incluem a falta de informações em termos de dinâmica de fluxo, o estudo da composição da lesão e, principalmente, a exposição aos meios de contraste e a radiação para aqueles pacientes em que isso é indesejado. Um terceiro método não invasivo utilizado é a angiorressonância, que pode ser obtido por meio de duas maneiras, seja usando o contraste característico da ressonância, que é o gadolínio, ou na visualização de fluxo dos vasos sem a necessidade de administrar contraste, que é o conhecido TOF. Então, as evidências também são limitadas em termos de sensibilidade e acurácia para a detecção do web por meio desse método. Os estudos não são muitos. E, apesar do custo da natureza demorada para a aquisição das imagens, esse exame pode ser apropriado em pacientes que você não quer submeter à radiação e quer ter um método mais acurado que a ultrassonografia. Vale lembrar que a sequência do TOF, tanto 2D ou 3D, eles podem superestimar a estenose do vaso, que também acontece no ultrassom, e também pode estar mais sujeito a artefatos. Os diagnósticos diferenciais do epicarotídeo são esses três principais. A dissecção arterial carotídea, que sem dúvida talvez é o principal diagnóstico diferencial, a doença aterosclerótica e a presença de coágulos nesse bulbo carotídeo. A gente tem aqui, então, lesões que mimetizam, tanto de um lado como de outro, essas duas condições. É importante lembrar que mesmo os avaliadores experientes, às vezes, podem ter dúvida quanto à natureza da lesão. Você tem uma
dissecção de carótida interna distal, simulando um web carotídeo. Como eu disse, a sua clássica manifestação é mais na região proximal da carótida interna, mas em alguns casos pode ser distal, mas em A realmente é uma dissecção arterial. O que diferencia basicamente a dissecção do web carotídeo é que na dissecção você tem bordas irregulares da lesão, o acometimento classicamente é mais médio ou distal da carótida interna, e em termos de epidemiologia, ambos apresentam a mesma idade. Então, não ajuda muito, porque também é uma doença de paciente jovem, mas você tem que atentar basicamente pela borda da lesão, pela topografia de acometimento, e lembrar que também você pode ter, no caso da dissecção, a parede do vaso pode estar um pouco mais dilatada pela formação de um falso gume do pseudoaneurisma no vaso aí dissecado. Em B, você tem já o web carotídeo mimetizando uma dissecção, mas vocês observam que, ao contrário da dissecção, ele tem bordos mais regulares e o acometimento também é proximal na carótida interna. Um segundo diagnóstico diferencial importante é a doença aterosclerótica carotídea, mas aqui nos ajuda um pouco mais, porque essa é uma lesão mais comum em pacientes mais idosos, com idade avançada, e as lesões ateroscleróticas, elas geralmente não são limitadas só a esse segmento do bulbo carotídeo na porção proximal da carótida interna. Geralmente, quem tem aterosclerose vai ter já na porção final da carótida comum e mesmo na carótida interna mais distal. E também, em termos de imagem, você vai ter uma lesão com aspecto mais heterogêneo, com densidades diferentes e calcificações sobrepostas até na mesma lesão. Então, vocês veem aqui um paciente com a doença aterosclerótica carotídea, mostrando aqui na imagem à esquerda o acometimento da carótida interna, já na região do bulbo carotídeo, mimetizando, então, a região mais proximal, e depois de um mês de tratamento, vocês veem que no estudo do vaso, você já não tem mais a lesão, voltando ao seu aspecto anatômico habitual. E também aqui na angiotomografia você vê a ponta da seta já com um contorno regular da lesão da aterosclerose, sem aterosclerose já no vaso em questão. Um terceiro diagnóstico importante é a presença de coágulo no bulbo carotídeo, embasado em diversas etiologias, mas o que importa é que o coágulo em si, nessa parede dessa topografia no vaso, pode mimetizar a lesão do web, e então constitui um importante diagnóstico diferencial. Vocês veem que na primeira imagem à esquerda, formando já aquele aspecto em projétil bem típico, e aí entra a importância e a necessidade crescente do estudo da parede do vaso para a gente conseguir diferenciar um coágulo de uma lesão fibrosada do web carotídeo. Aqui mostrando em sequência os três principais diagnósticos diferenciais com exames de neuroimagem. Em A você tem, então, uma placa aterosclerótica com densidade diferente, né, mostrando você tem estágios diferentes da mesma lesão aterosclerótica. Em B, você tem aí um coágulo aderido à parede posterior do vaso, também uma causa que, como a gente discutiu. E em C, você tem uma dissecção da parede do vaso, porém, vocês veem que está um tanto mais proeminente do que o comum para o web carotídeo. Mas todos esses constituindo diagnósticos a serem pensados quando você for lembrar de web carotídeo. A história natural da doença e o prognóstico nos mostra que o monitoramento, tanto clínico quanto por imagem
ainda é limitado. A recorrência de web carotídeo não é comum, a recorrência da lesão em si não é comum, uma vez adequadamente tratada. Não se tem descritos casos assim amplamente conhecidos sobre a recorrência da lesão. E o remodelamento positivo, ou seja, a resolução espontânea da lesão, também não é conhecida. Não tem descrito informações que provem que a doença se resolve espontaneamente. E os dados também da doença, da lesão assintomática, são limitados. Porém, o que se sabe é que pacientes que têm a doença de forma assintomática, ou seja, não manifestou com doença cerebrovascular isquêmica, não teve uma IT, uma AVC, esses pacientes assintomáticos geralmente vai ter lesões menores ou menos proeminentes do que pacientes sintomáticos, que geralmente têm lesões significativas maiores e mais proeminentes, que propicia, dentro do conhecimento da sua morfologia e fisiopatologia da doença, uma maior tendência para estase e formação de coágulos nas suas bordas, nas suas paredes. Em termos de tratamento, os estudos que já tivemos e que temos mais recentes mostram que a terapia plaquetária, que é o tratamento talvez medicamentoso inicialmente pensado, pode ser insuficiente na prevenção secundária da doença. Tanto a terapia mono ou dupla antiagressão plaquetária mostra que pelo menos 1/3 dos pacientes, na maioria das séries, recorrem. Em alguns casos, chega a mais de 50% paciente com a terapia antiplaquetária otimizada recorrendo. Entendendo a fisiopatologia da doença e como que ocorre a lesão, a gente poderia pensar, então, em abrir mão dos anticoagulantes, uma vez que a ocorrência da doença passa pela formação de coágulos sobrepostos na parede dessa membrana fibrosa. Então, assim, a gente poderia utilizar a anticoagulação como uma escolha razoável, mesmo sem evidências robustas, já que os estudos a gente não tem tantos grandes estudos comparativos assim. Porém, a gente também tem que entender que essas membranas formadas no carotídeo são lesões de tecido fibroso, em que a remodelação a curto prazo é bem improvável. Então, a gente não conseguiria usar apenas anticoagulação por curto período de tempo, que essa lesão não se resolveria. Então, teria que ser um tratamento mais a longo prazo ou até de prazo indefinido, pensando em tratamento dessa condição. E aí entra o grande dilema, motivo de discussões acaloradas em mesas de congresso de pós e contras, que é a questão da terapia cumulativa a longo prazo. Então, eu vou usar um tratamento que tem muito embasamento fisiopatológico, porém, eu tenho que levar em consideração que esse paciente vai sofrer um risco cumulativo muito grande ao longo dos anos, principalmente a gente entendendo que é uma doença de paciente jovem. Então, vai usar aí por 20, 30, 40 anos de anticoagulante ao longo da vida. E isso pode ter efeitos colaterais importantes, como a gente conhece, de sangramento maior. E mesmo com o advento dos novos anticoagulantes, a gente sabe que esses pacientes não são isentos desses eventos adversos. Então, nesse contexto, aliado ao surgimento e ao avanço e disponibilidade das terapias minimamente invasivas com a neurointervenção, já no começo desse século, foi projetado esse método que torna cada vez mais utilizado. É importante mencionar também que antes de 2000, esses pacientes que tinham a terapia clínica otimizada e ainda assim, mesmo usando anticoagulante, recorria, era utilizado a revascularização cirúrgica com a ressecção da lesão membranosa e posterior anastomose. E nos poucos estudos que tem sobre isso, geralmente mostra que era um tratamento que tinha alta eficácia. Porém, hoje em dia, chega a ser um pouco até absurdo você pensar em
revascularizar esses pacientes de uma maneira a céu aberto, tendo em mãos as terapias intervencionistas que temos hoje, com a colocação de stents. A gente achava isso para inoterapia. Exatamente. Mais ou menos. O meu pescoço pode abrir. Pode, não pode ser, não. Abre o pescoço. Tá certo. Isso aí a gente escuta depois, mas mais ou menos. Parece bonitinho o stent, parece bonitinho sair do dia no hospital, mas as evidências médio e longo prazo não são tão assimétricas do stent. Para ver se aquela esclerose. Isso, exatamente, Nesse caso... Nesse caso, Sim, eles comentam que hoje é muito pouco, nem se tem mais trabalho depois de 2000, muito com a revascularização aberta para o web carotídeo, mas os trabalhos que tem até 2000, nesse grupo de pacientes que eu comentei que recidivava, não tinha muitas intercorrências do procedimento, porque tecnicamente era um procedimento não muito difícil de abordagem. Os dois, né? Exato. Então, uma série que a gente tem de trabalhos, a maior série que tem até então de trabalhos de pacientes com web carotídeo é essa série do Dr. Diogo Hausen, publicada inicialmente do Dr. Raul Nogueira em 2017 na Stroke, e depois, com a colaboração de outros centros, foi publicado um ano seguinte, em 2018, já a Interventional Neurology. Esse trabalho foi feito com 24 pacientes que tinham web carotídeo e foram seguidos ao longo de um ano. E desses 24 pacientes, 16 foram tratados com a revascularização com colocação de um stent, com a técnica minimamente invasiva, e 8 foram submetidos a tratamento clínico. Dos 8 pacientes submetidos a tratamento clínicos, foi relatado que 3 dos que usavam antiagregantes, 3 recorreram com monoantiagregação e 2 que usavam dupla recorreram, representando uma porcentagem importante, já que a gente teve só 8 pacientes para o grupo clínico. Então, não foi falado sobre a questão de uso ou não de anticoagulante nesses estudos, mas o que ele mostrou que a comparação de antiagregação com a colocação de stent é bem superior. De certa forma, a gente já sabia, uma vez que já se provou que a terapia anticoagulante era superior à terapia antiplaquetária. Então, o stent, como foi falado, ele também não deixa de ser uma técnica fácil, né, em termos dessa lesão, porque ele gera uma plataforma para ser recoberta com endotélio, que eles chamam de andaime, e com remodelamento da lesão intraluminal e o desvio de fluxos semelhantes aos stents diversores de fluxo usados para os aneurismas. A gente tem aqui, então, um outro caso clínico, uma paciente feminina de 61 anos, sem fatores de riscos cerebrovasculares, com AVC e de circulação anterior. A gente tem em A, então, a angiografia oblíqua mostrando o web carotídeo, e em B, a angiografia pós-stent, demonstrando o remodelamento da bolsa do web carotídeo, e em C, o exame de segmento pós-21 meses da angiotomografia pós-stent, demonstrando a reconstrução da parede do vaso. Aqui nesse trabalho, só é importante voltar para mencionar que dos pacientes submetidos ao procedimento intervencionista, dos 16 pacientes ao longo do segmento de um ano, nenhuma recorreu do AVC, não teve recorrência da própria lesão, exames de imagem feitos com 10 meses, e não teve nenhuma intercorrência durante o procedimento também. É importante que seja mencionado isso. Aqui mais um outro caso mostrando também, no estudo de vaso, a lesão, o web carotídeo. Aí em C você vê a colocação imediata do dispositivo, e em D você vê o exame de controle com a parede reconstruída, remodelada. A conclusão que a gente tem é que a gente tem uma grande limitação ainda em termos de dados clínicos sobre essa doença, e os estudos aprontam para um aumento da prevalência dessa entidade em jovens, não só porque realmente está crescendo, mas principalmente porque está se pensando mais, a gente tem mais técnicas não invasivas
para estudar esses pacientes e se procura hoje, pelo conhecimento, mais essa causa como uma etiologia de AVC isquêmico em jovens. E os médicos neurologistas, especialmente os neurovasculares, devem pensar mais, estando em frente de um paciente com AVC isquêmico em jovem, nessa causa de doença. E também mesmo em pacientes mais, digamos, com idade um pouco maior, que tem causa indeterminada. E o estudo final, o artigo base que eu usei do JAMA Neurology finaliza afirmando que são necessários mais estudos observacionais avaliando a história natural da web carotite para a gente conhecer ainda mais, entender um pouco mais como funciona essa doença. Essas foram as minhas referências. Obrigado. O diagnóstico diferencial também, só simples, é o bulbo. É a mera anatomia do bulbo. Às vezes tão redondinho, que aquela porção inferior te engana um pouquinho. Então, você está engana um pouco. Exatamente. Foi até na apresentação do ASI, falou que o bulbo, mesmo na sua, digamos, apresentação fisiológica, pode ter realmente variações anatômicas. Eu não coloquei, mas realmente é um outro diagnóstico diferencial que passa batido. Tem alguns também comentários talvez tenha me alongar a apresentação, mas a anemia ferropriva também foi mostrado que tem tendência de formar coágulo na parede do bulbo, também uma causa importante de ser lembrada. E é isso. Algum comentário, dúvida? Acho que o Vinícius que falou. Sim. Vinícius. Olá, tudo bem, gente? Bom dia. O último guideline tudo bem? O último guideline de prevenção secundária de AVC acaba mencionando o web carotide com tratamento com antiplaquetário, né, conservador, né? Minha pergunta na prática aí, vocês seguem essa recomendação ou encaminham mais para tratamento endovascular? Minha experiência com web é de alta recorrência com agregação. Eu não tenho dezenas e dezenas de casos, são poucos casos que eu tenho pessoalmente, mas os casos que eu tenho, todos recorreram. Um recorreu anticoagulando, um recorreu antiagregado e outro anticoagulando. Na prática, eu encaminho para tratamento endovascular. Eu encaminho porque não temos nenhum estudo que demonstre que um tratamento é melhor que o outro. E o segundo motivo é que realmente, em conversas com neuroradiologistas intervencionistas, é um tipo de doença assim, cujo procedimento é muito simples. Você está manejando o lumen vascular de pacientes jovens, usualmente jovens, sem placa aterosclerótica, sem doença aterosclerótica, sem fatores de risco. É diferente de você manejar uma placa aterosclerótica carotídea num paciente com átrio, fator de risco, etc. Então, realmente, o embasamento que eu mando é esse, não sei a experiência dos demais colegas. Tem que tomar cuidado com o diagnóstico, né? Às vezes o diagnóstico é muito errático, né? Então, é muito comum o neuroradiologista, se for um laudo feito, dependendo do local, ele não vai liberar como carotidoide, ele muitas vezes libera como placa aterosclerótica mínima no bulbo carotídeo. Você tem que ter um olho clínico, saber a entidade, verificar na imagem, olha, a aparência radiológica lembra um web. Então, assim, é muito frequente isso, fora, né? Então, e não seja num ambiente, assim, com uma neuroradiologia muito boa. Tá? Então, acho que esse é o recado principal mesmo. Eu gostaria de mencionar aqui, fazendo uma autocrítica à minha apresentação, que a minha literatura foi muito baseada em guidelines, em trabalhos do grupo de neurointervenção. Então, são maioria revistas de intervenção, talvez tivesse tido esses viés mais para procedimento, mas realmente tem no guideline. A ideia é essa mesmo, a ideia é não ficar brincando com o antiagregante coagular, a ideia é intervir, não. A dúvida toda que a gente não sabe mesmo é se ou da tarectomia, o que vale aí. Então, se a gente for extrapolar de carótica,
A gente tem que, na verdade, ter uma tranquilidade de que o que parece melhor não obrigatoriamente é melhor. E justamente o grande trunfo que eles comentaram nas discussões sobre prós e contras do procedimento é que, tanto no stent quanto na terapia aberta, tratamento, se fala a favor do procedimento, que é um procedimento que não é difícil de abordagem, como outras abordagens de outras lesões, como a doutora Maria falou, no caso da aterosclerose, é uma abordagem bem mais facilitada, até mesmo daquilo que a senhora disse, se o paciente jovem. Eu acho que com a lesão ipsilateral, aquele sintoma, não tem muita dúvida. Eu acho que uma questão grande é o que fazer com diagnósticos assintomáticos. Na literatura, sim, os vários não têm informação. Eu até discordo um pouquinho, não há muita dúvida, né? Eu acho que não tem um estudo randomizado controlado disso, e eu acho que o EV vai cair igual de secção, por ser uma doença mais rara. A gente não consegue ter um estudo com múltiplos pacientes. Tem que fazer a minha conduta é semelhante à tua, eu geralmente abordo. Mas eu tenho uma paciente que se negou a abordar e eu anticoagulei. Antiagregante paquetável anticoagulado. E ela está super bem, não recorreu faz 5 anos. Até paciente de um residente, de um médico residente aqui. No interior, ela não quis de jeito nenhum e não teve recorrência nenhuma. Anticoagulada, bonitinha. Então, acho que a gente não tem essa resposta, né? De fato, concordo totalmente com o Saulo, que a literatura é super neurointervencionista, de um pessoal que a gente adora, super competente, a gente confia nos dados, né? Diogo, Raul, então... muito com base nisso, a minha tendência é abordar. Mas eu acho que tem muitos mistérios em web. Diagnóstico é um deles, né? Então, o mais comum é, na verdade, o radiologista não dizer que é e a gente achar que é e mandar voltar. Recentemente eu tive o oposto, eu achei que era um paciente que tinha tido amnésia global transitória e que tinha um histórico de uma teórica amaurosa com gás há quase 8 anos atrás. Aí eu mandei a Cris, da BP, falou só placa, não é, e para mim é um web. Mas mais como é o contrário, né? Uma coisa que eu achei muito interessante nessa sessão do ASI, Saulo, é o quanto eles valorizam a angiotomo. Sim. Mais do que a angiorressonância. Né? Mais do que a angiorressonância. Mais do que a angiorressonância, que a gente tem aquela ideia de que a angiorressonância ajuda, pelo estudo da parede de vaso, mas eles falam eles criticam muito a angiorressonância justamente por essa questão do TOF, né, que é o mais alto, porque eu acho que muito pouco se utiliza. A parede de vaso. Isso. Então, eles criticam o TOF por a questão de artefato e também ter superestimar o grau da lesão também. Quando comparado à angiotomografia, que também é um método muito mais fácil de aquisição. Isso é outra coisa que eu comento. O que chamou a atenção justamente nesse guideline me surpreendeu, né, a conduta deles em relação a ser mais conservador, né, talvez por uma ausência de evidência, né, digamos assim, né, mas eu também tendo os casos que eu tive, né, foram poucos, eu também caminhei para abordagem, né, não tem nenhum caso acompanhando o anticoagulando ou antiagregando, não. A diretriz, né, Vinícius, tem um engessamento de ser escrito, você só pode recomendar ou não recomendar algo se tem um estudo randomizado controlado, né, então... Realmente não tem para o web. O outro grupo que falou a favor de anticoagulação são aqueles pacientes que já têm indicação prévia de anticoagulação por outro motivo. Então, a decisão já fica... Mas eu acho que o paciente falou super bem. Assim, ninguém nem sabe, será que operar também não era... A gente tinha toda essa ilusão, a stent é super bom e tudo para carote, não vai precisar abrir e tudo. Quando comparou um com o outro, não foi tão bom quanto, né? Sim, não tem estudos comparando os dois. Jovem, tudo bem, acho que tem vários argumentos para o stent ser tranquilo, porque a gente não tem dados de cirurgia aberta, a gente não indica, né? Então, eu também, quando indico stent, mas deve ser um procedimento super tranquilo cirúrgico também, mas da mesma maneira que é tranquilo para o neurointervencionista, é super tranquilo para o cirurgião nacional, deve ser. Tem uma dúvida, assim, de ordem prática. Nos casos que vocês acompanharam, vocês chegaram a ter uma dúvida muito importante em relação ao diagnóstico, necessitar fazer a angiografia para fazer esse diagnóstico, ou pela angiotomo vocês já conseguiram firmar esse diagnóstico? Nos meus casos, eu consegui fazer o diagnóstico por exame não invasivo. A gente acaba indo, porque a gente indica fechamento, né? Quer dizer, indica o stent no caso do
do paciente sintomático, né, acaba fazendo angiografia mais para o procedimento, né? E o assintomático é um drama, né? É igual o FOP, que você encontra e tudo bem, você não faz nada, mas aí, assim, você pelo menos antiagrega, eu não sei. Teoricamente não, né? Por diretriz não. Mas eu tenho um paciente que eu já antiagreguei, paciente de risco, fiquei procurando motivo para antiagregar e acabei antiagregando. Os 3 casos que eu vi foram todos sintomáticos e foi feita angitomografia ou antirressonância, que veio o diagnóstico. Pacientes jovens, 35, outros de 40, outros 50, fez investigação e Maravilha.